Oi, turminha linda! Começando a nossa aulinha de hoje, lembrando, daqui a pouco temos um encontro online. Faremos outra aulinha bem gostosa, ok? Bom, turminha, vamos lá na apostila de matemática, na página 128 e 129, capítulo 2 do segundo bimestre, tá? Brasileiros em todos os lugares. Quanta gente tem nesse país? O resultado do censo de 2010 nos mostrou que o número de brasileiros vem aumentando ano a ano. Mas sabe o que iremos descobrir? Quantos nós éramos nos anos 80, 90, e isso sem precisar ler texto algum. Uma pista para você. O que vamos ler pode ser comprido ou redondo, e às vezes tem até desenhos. Virando a folha, vamos lá. Como será que foi aumentando a população do Brasil em outros anos? Não tenho ideia, mas já pensou no tantão de páginas que a gente teria que ler? Não precisaremos ler tantas páginas. Lembra do gráfico que a Cíntia trouxe para a gente? Você já sabe que existe outra maneira que não usa somente números para mostrar a população do Brasil, como ela aumentou ao longo dos anos. Não é, gente? Existe sim. E o que eu posso usar? Eu posso estar usando o gráfico. Mas que gráfico que eu posso usar? No caso aqui, o melhor, o mais indicado, é o gráfico de linhas. Lembram? A gente até já tinha visto numa outra aula. Então, vamos lá. 2. É possível utilizar um desenho para representar esse aumento da população em nosso país? Sim, é possível. E que tipo de desenho você sugere? O gráfico de linhas. Por quê? Porque ele vai dar a noção para a gente certinha se sobe ou se desce. Se a população aumentou ou se essa população diminuiu. Vamos rever o gráfico de linhas que a Cíntia nos apresentou no capítulo anterior. Então, é aquele gráfico que a gente já tinha visto nas aulas anteriores, que mostrava o quê? O número de habitantes no Brasil. Então, ele estava mostrando, ó, de 1870, lembrem que agora ela mudou um pouquinho. Em 1870, o Brasil ele tinha 10.112.061. 1890, 14.333.915. 1900, 17.318.556. E assim a população foi subindo até o ano de 2010, que foi o último censo oficial brasileiro. Lembrem disso. Vamos ler um fragmento de um texto que fala sobre o censo de 2010. População brasileira é de aproximadamente 207 milhões, diz censo. O Brasil tinha 190.755.798 brasileiros habitantes em 2010, de acordo com a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2017, chegamos... Desculpa, gente. Em 2017, chegamos a aproximadamente 207 milhões de habitantes. O censo 2010 visitou 67.600.000 domicílios em todo o Brasil. Entrevistou moradores em 56,5 milhões dessas unidades. Nos cerca de 4 meses de levantamento, trabalharam 230 mil pessoas, dos quais 191 mil
recenseadores foram contratados. Nos domicílios fechados, o IBGE estimou o número de habitantes, utilizando uma prática adotada por institutos de estatística em todo o mundo. O próximo censo do IBGE será realizado em 2020. Conforme eu já tinha falado para vocês, esse censo ele não aconteceu. Por quê? Por causa da pandemia, porque tudo parou, tudo fechou. Vamos completar agora. 3. Laís comentou que esse gráfico mostra a evolução da população brasileira. Você concorda com ela? Por quê? Então vamos lá, gente. Sim, porque a população foi crescendo, os números foram aumentando. 4. De acordo com o gráfico, em que ano foi realizada a primeira pesquisa sobre a população brasileira? Então, segundo o gráfico, foi realizado em 1870, ok? 5. O que significam os números colocados sobre cada um dos pontos do gráfico? Esses números, eles representam a quantidade da população naquele ano, correspondente àquele ano. 6. Após observar o gráfico atentamente, Rubens descobriu algo interessante sobre a ordem em que os pontos foram colocados. Será que você também consegue descobrir? Bom, vamos lá. Os pontos, eles foram colocados em ordem crescente. Por quê? Porque eles estão aumentando. 7. Zeca quer saber por que esses pontos estão em ordem crescente. Porque eles estão mostrando do primeiro censo em 1870 até o último em 2010, a quantidade de população que aumentou, ou o número de habitantes que aumentou. Na 132, qual era o número de pessoas no Brasil em 1870? Então, em 1870, o Brasil tinha 10.112.061 habitantes. 9. Qual é o número de habitantes no Brasil de acordo com o censo 2010? Então, é só olhar lá na tabelinha e ver o valor, tá? Então, em 2010, o Brasil tinha 190.732.694 habitantes. Na 10, observe como os colegas leram esses números. O Éder, ele leu assim, ó. 10.112.061 pessoas. O Vinícius leu 10.112.061 pessoas. Os dois leram corretamente? Justifique. Não, não leram. O Éder não leu as ordens do milhão, tá? Ele não leu a classe do milhão. O Vinícius leu. Então, vamos lá. Se o primeiro censo foi feito em 1870 e o último em 2019, lembra que lá atrás a gente viu que teve um suposto censo, né, que aproximou mais ou menos a população brasileira. Então, há quantos anos é feita essa pesquisa populacional? O que vocês vão fazer? Vão fazer uma subtração, tá? 219 menos 1870 e vão descobrir quantos anos fazem. Esse espaço que está aqui, esse retângulo,
vocês podem usar para estar montando a subtração. E coloquem depois a resposta lá. Na 2, que operação você fez para descobrir há quantos anos é feita essa pesquisa populacional e por quê? Bom, a operação foi a subtração. E por que ela foi feita? Para a gente encontrar a diferença entre esses dois números. Em algumas situações, encontramos números muito grandes, representados de uma forma diferente. Então, 10.112.061. Ele pode ser representado também 10,1 milhões, tá? Por quê? Para que eu consiga ler de uma forma mais reduzida, mais rápida. Mauro está em dúvida sobre a quantidade que o número 10,1 representa. Vamos ajudá-lo. Então, esse 10,1 ele representa o quê? 10.010, 10.112.061, 10.001 ou 10.000. Ele representa o 10.112.061. Agora vocês vão observar lá naquele gráfico e vão colocar os valores reais aqui. Em 1872 tinha 10,1 milhões de pessoas, tá? Eu quero o número real. Qual que é o real que tá lá no gráfico? 10.112.061. Vocês vão fazer isso até chegar no final. Entenderam? Aí vamos lá na 134. A Patrícia precisa completar a coluna do meio na última linha. Que número ela deverá colocar? Bom, lá na coluna do meio, que está faltando aqui, é a porcentagem de habitantes que o Brasil tem em 2010, é a aproximação. Se eu sei que na tabela em 2010 o Brasil tinha 190.732.694, na tabela do meio, que número será que eu poderia colocar? 18,5, 185,7 ou 190,7? Vou deixar para vocês, pensem, vamos ver. Amanhã na aulinha online eu falo para vocês, tá? Amanhã não, né? Hoje na aulinha online. Vamos lá, hora de raciocinar. O censo pesquisou 5 bairros de uma cidade chamada Miguelândia e colocou as informações coletadas na tabelinha. Água Limpa, 5.349 moradores. São Miguel, 10.548 moradores. Barra Bonita, 6.409 moradores. Bonitinho, 1.356 moradores. Boa Vista, 8.761 moradores. Para saber quantas pessoas há nos 5 bairros, que operação você deverá fazer? Uma subtração? Uma adição? Uma multiplicação ou uma divisão? Se eu quero saber o total, eu tenho que fazer uma adição. Então, nesse espacinho que tem aqui, ó, vocês vão usá-lo para fazer a adição, montar a continha em pé e descobrir o resultado. Na C, lá na 135, circule o número que tem 2 classes e 5 ordens. Classes eu tenho a classe das unidades simples, a classe da unidade de milhar, a classe de unidade de milhão. Ordens eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. Então, descubram. Na D, vocês vão responder quantas classes e quantas ordens tem os números abaixo. Lembrem, nós já fizemos muitas vezes isso, tá? Na letra E, coloquem os números em ordem decrescente. Se é na decrescente, eu tenho que começar pelo
maior e diminuir até chegar no menorzinho. Letra F. Vinícius ficou curioso para saber qual a diferença entre os números de moradores do bairro mais populoso e do menos populoso. Veja como seus colegas fizeram esse cálculo e circule o nome de quem acertou a conta. Então, vocês vão olhar direitinho essas contas, vão refazer as continhas e descobrir qual deles acertou. Pensem bem.